Naquele tempo, o mundo conhecido tremia diante de um nome: Assíria. Não era apenas um império, era uma máquina de guerra. Cidades eram queimadas, maralas terebadas, povos inteiros levados cativos. Reis se ajoelhavam antes mesmo da batalha começar, porque resistir significava destruição total. No trono estava Senaqueribe, sucessor de uma linhagem de conquistadores brutais. Seus registros históricos, gravados em prismas de argila, encontrados séculos depois, descrevem campanhas militares com orgulho frio, cidades tomadas, milhares deportados, inimigos esmagados. E então seus olhos se voltaram para um pequeno reino nas colinas: Judá. Jerusalém não era a maior cidade, não era a mais rica, não era estrategicamente superior, mas havia algo ali que a tornava diferente. Era o centro espiritual de um povo que acreditava que seu Deus não era apenas um Deus local, mas o Criador de todas as coisas. No trono de Judá estava Ezequias, um rei diferente de muitos antes dele. Ele havia promovido reformas espirituais, derrubado altares pagãos, restaurado o templo. Mas agora, toda aquela fé seria testada diante do maior império da época. As cidades fortificadas de Judá começaram a cair uma a uma. Laquis, uma das mais importantes, foi conquistada. Escavações arqueológicas mostram o cerco brutal. Rampas construídas, maralhas rômpadas, sobreviventes deportados. Jerusalém agora estava isolada. Senaqueribe enviou seu comandante, o Rabsaque, para intimidar o povo. Ele não falou em segredo. Ele gritou em voz alta, em hebraico, para que todos nas muralhas ouvissem: não deixem Ezequias enganar vocês. Nenhum Deus de nenhuma nação conseguiu livrar seu povo das minhas mãos. O que faz vocês acharem que o Senhor poderá livrar Jerusalém? Era guerra psicológica. O objetivo era quebrar a confiança antes de quebrar os muros. Dentro da cidade, o medo se espalhava. A Assíria não era mito, era real. Seus métodos eram conhecidos: deportações em massa, execuções públicas, cidades reduzidas a ruínas. Ezequias fez algo incomum para um rei sob ameaça. Ele entrou no templo, rasgou suas vestes em sinal de humilhação e colocou diante de Deus a carta de ameaça enviada por Senaqueribe. Ele não organizou um contra-ataque, não buscou alianças militares. Ele orou: Senhor, inclina os teus ouvidos e ouve. Vê as palavras de Senaqueribe, que enviou para afrontar o Deus vivo. Era uma oração simples, mas carregada de tensão. Não era apenas sobre sobrevivência política, era sobre honra espiritual. O profeta Isaías enviou uma mensagem ao rei: não temas por causa das palavras que ouviste. Ele não entrará nesta cidade, nem lançará flecha aqui. Pelo caminho por onde veio, voltará. Parecia impossível. Do lado do Forá, milhares e milhares de soldados cercavam a cidade. Tropas treinadas, disciplinadas, experientes, arqueiros, cavaleiros, máquinas de cerco. Do lado de dentro, uma cidade sitiada. Então chegou a noite. Não houve trombetas, não houve ataque surpresa vindo das muralhas, não houve confronto armado. O texto bíblico registra de forma direta e quase silenciosa: naquela noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 homens. 185.000. Não é um número pequeno. É um exército inteiro, ou Amanhasser. O que antes era uma força imbatível transforma-se em silêncio.
corpos espalhados pelo acampamento, sem combate, sem resistência. Senaqueribe, o conquistador, o devastador de nações, recuou. Ele voltou para Nínive e ali, anos depois, seria assassinado pelos próprios filhos enquanto adorava no templo de seu Deus. A cidade que parecia condenada permaneceu de pé. O mais intrigante dessa história não é apenas o número impressionante, é a ausência de descrição detalhada. Não há explicação sobre como aconteceu, não há espetáculo narrativo, apenas a afirmação de que um anjo agiu. Alguns historiadores sugerem hipóteses naturais, epidemias repentinas no acampamento, talvez peste. Outros apontam que o próprio registro assírio menciona a campanha, mas não declara a conquista de Jerusalém, menos algo incomum para um império que celebrava vitórias. O chamado Prisma de Senaqueribe afirma que Ezequias foi encurralado como um pássaro numa gaiola, mas não diz que Jerusalém foi tomada. Para muitos estudiosos, isso é significativo. Independentemente da explicação natural ou sobrenatural, o resultado é inegável. Jerusalém não caiu. Mas, além do evento histórico, há um simbolismo profundo. A narrativa mostra um contraste entre poder humano e poder invisível. De um lado, o império mais temido da terra, de outro, um rei que ora. De um lado, ameaças gritadas nas muralhas, de outro, silêncio no templo. De um lado, arrogância militar, de outro, dependência espiritual. A Assíria representava a lógica da força bruta, a crença de que tudo se resolve pela espada. A resposta divina, segundo o texto, não veio com estratégia militar, mas com intervenção invisível. A figura do anjo do Senhor aparece em vários momentos bíblicos como agente direto de juízo ou libertação. Aqui, ele não dialoga, não anuncia, apenas age. É uma das demonstrações mais radicais de soberania divina na narrativa histórica de Israel. Para o povo de Jerusalém, o amanhecer daquela manhã deve ter sido indescritível. Imagine subir as muralhas esperando ver máquinas de guerra prontas para o ataque e encontrar silêncio. O exército que parecia imparável simplesmente não estava mais ativo. Não houve celebração descrita. Não houve cânticos registrados naquele momento específico. Apenas a constatação de que a ameaça havia desaparecido. Essa história ecoou por gerações não apenas como memória de livramento, mas como afirmação de identidade. Israel não sobrevivia por força própria, mas por intervenção divina. Também é uma advertência sobre orgulho. Senaqueribe não foi derrotado em batalha. Ele foi humilhado sem combate. A confiança absoluta na própria força tornou-se sua fraqueza. A narrativa bíblica frequentemente associa a queda ao orgulho e a exaltação à humildade. Ezequias reconheceu sua limitação. Senaqueribe exaltou sua supremacia. O desfecho inverteu expectativas humanas. Para leitores modernos, a história provoca perguntas desconfortáveis. O que significa um anjo eliminar 185 mil pessoas? Como entender justiça divina nesse contexto? É uma narrativa dura, não romântica, não suavizada. Ela revela que, na teologia bíblica, Deus não é apenas consolador, ele também é juiz. Ao mesmo tempo, o foco da narrativa não é glorificar a destruição, mas mostrar proteção. Jerusalém foi preservada. O episódio também marca um ponto crucial na história de Judá. Se Jerusalém tivesse caído ali, a linhagem davídica poderia ter sido interrompida. O curso da história religiosa mudaria drasticamente. A sobrevivência daquela cidade teve implicações
muito além daquele cerco específico. Séculos depois, esse episódio ainda era lembrado como exemplo máximo de livramento sobrenatural. Ele reforçava a ideia de que, mesmo quando a situação parece irreversível, há dimensões além do visível. Se analisarmos estrategicamente, Jerusalém não tinha vantagem. Se analisarmos espiritualmente, a narrativa afirma que a maior vantagem não estava nos muros, mas na fé. O cerco da Assíria é um dos momentos mais dramáticos do Antigo Testamento porque combina geopolítica real, evidência arqueológica e teologia profunda. É um ponto onde história e fé se cruzam. E talvez o aspecto mais impactante seja o contraste final. Um império que dominava o mundo conhecido foi contido diante de uma cidade aparentemente frágil. Não por diplomacia, não por força militar, mas, segundo o relato, por uma ação invisível na calada da noite. O amanhecer, após aquela noite, redefiniu o significado de poder. Às vezes, o que parece inevitável não é definitivo. Às vezes, o silêncio da noite precede a reviravolta mais inesperada. E aquela noite em Jerusalém ficou marcada como o dia em que um anjo mudou o curso da história.